Tá certo. Muito obrigada. Boa noite, gente. Agradeço demais a oportunidade do Nutrir, de eu vir aqui falar um pouquinho mais sobre o que eu estou fazendo. Eu me formei esse ano na Unesp Botucatu, em zootecnia, então vai ser minha primeira palestra como formada. É uma honra ser nesse grupo tão legal que meu chefe participava. Então eu vou começar, certo, pessoal? Certo. Tá ok, Mariana, fique à vontade. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a inovação na ovinocultura de corte. Vou falar sobre coisas que talvez vocês não estejam acostumados, mas que são muito interessantes e pelas quais eu me apaixonei quando eu entrei na Cordeiro Bis. Bom, vou falar brevemente sobre a empresa, a Cordeiro Bis. Então, ela é localizada em Botucatu, no estado de São Paulo. Ela foi fundada em 2011 pelo Rafael, que era diretor do Nutrir. É uma empresa startup de base tecnológica, então por si só já é uma empresa mais inovativa e aborda a gestão da qualidade da cadeia produtiva da carne ovina. Então, dentro da empresa, nós atuamos com pesquisa, desenvolvimento, gestão zootécnica e vendas. Atualmente, nossa equipe é essa. Na foto da direita, temos o Rafael, em primeiro. Mariana, com licença, eu acho que você não abriu a apresentação de slides. Ah, sim, eu acho que... Não, espera só um minutinho. Não, tudo bem. Foi? Vocês conseguem enxergar? Foi sim, perfeito. Só abrir em modo apresentação, se você preferir. Então, vamos... Não Tá está? aparecendo, só colocar em modo apresentação, eu acho que fica melhor. Ah, sim, sim. Ó, é que eu acho que está atrasado um pouquinho de lag. Ah, entendi. Aí, foi, Apareceu agora? perfeito. Foi. Ele tem um pouquinho de atraso no Google Meet. Então, eu vou falar sobre a inovação na ovinocultura. Eu falei um pouquinho sobre a Cordeiro Bis, que é a empresa que eu trabalho atualmente. A nossa equipe atual é essa. Na foto da direita tem o Rafael, que ele é egresso da faculdade, hoje em dia ele faz doutorado sobre a cadeia da ovinocultura. A Cleo, que é PhD em manejo de pastagem. A Natália, que também faz doutorado sobre manejo de pastagem. E a seguir eu, que atualmente trabalho no pós-vendas, marketing e estou tentando ingressar na qualidade de carne. Bom, vou falar brevemente sobre o panorama da ovinocultura no Brasil. Em 2007, o Brasil importava cerca de 90% de carne ovina que era consumida aqui no país. Isso é um número muito elevado para um país com potencial de produção que nem o Brasil. Infelizmente, o consumo nacional de carne ovina ainda é baixo. E a Cordeiro Bis e demais empresas da ovinocultura têm feito muito trabalho para tentar mudar esse número. É consumido 700 gramas por pessoa por ano. E como se sabe, usualmente as regiões sul e nordeste têm maior destaque tanto para o consumo quanto para a produção. Isso acontece porque lá a cultura do consumo de ovinos é muito maior. Porém, nos anos 80 e 90, a produção foi intensificada nas regiões sudeste e centro-oeste daqui do país. E nos anos 2000 teve um boom que aconteceu uma profissionalização da atividade. Antes, a ovinocultura era mais utilizada como hobby, entendeu? Não era uma atividade principal. E no estado de São Paulo começou a se observar que aconteceu uma entrega maior de carne ovina inspecionada. O que isso quer dizer? Que é contrário ao que se vê normalmente, que é uma carne ovina abatida na própria propriedade e vendida para terceiros. É o que não garante a segurança alimentar, que a gente aprende sempre isso na faculdade. Então, essa carne tinha maior segurança alimentar porque é provinda de abatedouros legalizados.
o que já foi um avanço muito grande na nossa área de ovinocultura. A Cordeiro Bis começou a trabalhar com PIP. Eu não sei se vocês sabem, mas a FAPESP ela possui um programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas. E através disso, foram feitos estudos intitulados do pasto ao prato. Por que do pasto ao prato? Porque foi estudada a cadeia inteira da ovinocultura. Então, desde produtores até pontos de venda, chegando ao consumidor final. Então, foram feitas enquetes, entrevistas e visitas perguntando quais eram os maiores gargalos. Descobriu-se que existem muitas ações oportunistas na ovinocultura, ou seja, falta de cumprimento de contratos informais. Então, já aprendemos isso, que os contratos todos devem ser formalizados. Não adianta ficar só no contrato boca a boca que não funciona. A maior inovação é o controle e a gestão. Então, se você controla a sua produção, é certeiro que vai dar certo. Agora, se ficar no boca a boca, é muito fácil de você sofrer uma ação oportunista. Então, às vezes os produtores não entregavam o que cumpriam, e aí os pontos de venda reclamavam muito da falta de abastecimento. Então, por exemplo, um mês havia carne de cordeiro, no mês seguinte não havia, às vezes por 3 meses consecutivos não havia. E o consumidor final acabava ficando desconfortável com essa situação, porque como que a empresa se comprometia a vender, sendo que ele ia lá comprar e não havia entrega desse produto. Então, a partir disso, foi desenvolvido o gerenciamento Cordeiro Bis. Eu vou falar brevemente e depois eu complemento mais para frente. Então, o cerne é a tecnologia na produção. Por isso, eu chamo de inovação. Então, como funciona essa tecnologia? Através dos POPs, que são intitulados POPs, que são procedimentos operacionais padrão. Então, todas as atividades desenvolvidas na Cordeiro Bis precisam do double check, significa que tudo que é desenvolvido lá, pelo menos 2 pessoas precisam olhar para ver se está atendendo os critérios. Então, nada pode ser entregue somente visto por uma pessoa, porque há grande chance de ocorrerem erros e tudo mais. Então, vamos citar o exemplo do abate. Sempre que ocorre o abate, existe uma lista onde a gente vai checando todos os procedimentos. Um exemplo disso é compra de materiais. Então, encomenda de etiquetas, está tudo certo, o número de etiquetas. Fazer o agendamento do abate. Verificar se os técnicos vão poder estar presentes no dia para inspecionar os abates. E também nós temos um software que é muito inovador, chamado Soco, que é o Sistema Operacional Customizado em Ovinocultura, que também foi desenvolvido no projeto PIP-FAPESP. Então, alguns dos critérios no gerenciamento Cordeiro Bis são para o produtor ser bonificado. Então, peso superior a 20 quilos, idade até 180 dias e padrão racial, para estar dentro da marca. Que atualmente o foco da Cordeiro Bis é a produção de carne de cordeiro e a gente tem uma marca própria. Além disso, um critério inovativo no nosso sistema é que a Thalia, ela tem feito o doutorado dela utilizando o resíduo úmido de cervejaria. E o que isso quer dizer? Esse resíduo normalmente é descartado, então é um critério de sustentabilidade para a empresa. Esse resíduo úmido de cervejaria, ele é resultante da aglutinação da casca com resíduos do processo de mosturação, que é um tipo de fermentação. Então, dele vem um concentrado de médio valor proteico. E esse resíduo de cervejaria, estudado com bovinos, a gente observou que contribuiu para o atendimento dos requerimentos de fibra. Outra coisa que foi observado quando testado no setor de ovinos na Unesp Botucatu é que a gente estava com um problema muito alto de mortalidade. E quando o resíduo de cervejaria foi ofertado para os animais, a imunidade aumentou e a mortalidade quase que se cessou.
e também abortos diminuíram e tudo mais. Então, foi testado em outras propriedades até ser testado na propriedade que a Cordeiro Bis utiliza para produzir seus cordeiros. E o que tem a melhor porcentagem de matéria seca provém da cervejaria Heineken, que é localizada bem próximo de nós em Araraquara. Ao lado a gente tem uma foto do resíduo de cervejaria, ele é armazenado todo em condições favoráveis na fazenda e tem sido algo bem importante e inovativo para nossa pesquisa e nossa produção de carne. Então eu vou falar um pouquinho melhor sobre o Soco, que é o nosso software. Ele é uma ferramenta digital, então o pré-requisito para você usar ele é ter o Wi-Fi disponível. Ainda não tem para aplicativo de celular, mas tem sido estudado, e tem para o computador, mediante o uso de internet. E esse software é para o gerenciamento e padronização da produção de ovinos. E como que ele funciona? Você consegue armazenar dados na nuvem e permite o acesso e monitoramento remoto dos técnicos e também dos produtores. Então, todo mundo que tiver uma senha de acesso envolvida na produção, seja nós técnicos da Cordeiro Bis ou seja o produtor, podem acessar e embutir dados. Então, como que é feito? Tem aqui na interface dele a opção importar dados. São feitas em planilhas padrão Soco, que quando o produtor começa a trabalhar conosco, a gente envia as planilhas do Excel certinho, com o IDV, que é a identificação do animal, e os critérios que vão ser embutidos, como peso, raça, idade ao nascimento, se o animal tem anemia, linfadenite, o score corporal e tudo mais. Normalmente esses dados são coletados pelos técnicos da Cordeiro Bis através de um aparelho chamado TrueTest, que você consegue direto nele colocar os dados e depois você embute no computador através do USB e passa todos os dados para o computador, mas também pode ser feito em uma planilha, normalmente, assim, pode ser em folha de papel ou uma planilha, por exemplo, no computador ou no celular. E depois você importa para o Soco. E por que esse software? Porque a gente percebeu que a cadeia da ovinocultura ela é muito desorganizada. E você deixar as coisas em folhas de papel é muito complicado, porque a chance de se perder isso é muito grande. Então, você ter um software e digitalizar e deixar na nuvem reduz os erros e evita também a perda de dados. Então, aquilo não vai borrar, não vai sujar de excremento, não vai molhar. E tudo mais. E nesse software, você consegue fazer diversas atividades. Você consegue montar um calendário de atividades. Então, esse calendário de atividades seria como se fosse as POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão. No seu calendário, quando você abre o Soco, vai aparecer, por exemplo, se amanhã você precisa aplicar vermífugo nos animais. Se você precisa pesar os animais, porque de tanto em tanto tempo é feita a pesagem. Então, se você precisa pesar seus animais. Se está chegando a visita de um técnico, então, olha, semana que vem tá aqui, ó, que a Mariana vai visitar minha fazenda e vai pesar meus animais. Você já está avisado disso. Também pode ser feito o agendamento de visitas técnicas. Então, os técnicos disponíveis para visitação vão ficar logados ali no Soco, então você consegue escolher o técnico que você quer que vá, dentre as opções, e nós técnicos veremos isso. Também são feitos relatórios e gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico que, quando você importa os dados, ele forma um gráfico, e aqui está falando do score, peso médio de matrizes e das condições sanitárias inadequadas. Então, ele monta um gráfico para ser mais fácil de você enxergar na sua fazenda. E também produz relatórios, então você pode imprimir a relação de todos os animais que você tem no seu programa. Por exemplo, você consegue ver a relação de reprodutores, você consegue ver os nascimentos, você consegue ver lotes, por exemplo. Se você fez lotes diferentes, dividiu por lotes diferentes, você tem isso disponível para imprimir?
E o mais importante é que, se você tiver todos os dados da sua fazenda, o que é muito difícil de acontecer na ovinocultura, justamente por ser anotado em papel e isso se perder, ou pela falta de importância que as pessoas dão para anotar esses dados, se você tiver todos os dados desde quando sua fazenda foi criada, você consegue importar para o Soco e ele vai ter um gráfico geral da sua fazenda de, por exemplo, 30 anos, 40 anos, ou a partir do dia que você começar a utilizar o Soco. E isso é muito importante, porque a gente zootecnista ou profissionais da área entende a importância de ter um histórico. Teve várias fazendas que a gente chegou a visitar que não tinham nem o número do animal, não identificavam o animal. Então, a fazenda era legal, tinha um número legal de animais, os animais estavam com condições sanitárias favoráveis, só que como você vai saber o histórico desse animal? Não era anotado idade ao nascimento, não tinha brinco e nem nada do tipo. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho, certo? Então, toda fazenda que a gente chega, a primeira coisa é brincar os animais ou identificar da forma que seja, mas é importantíssimo identificar para ter o Soco na sua propriedade. Bom, agora eu vou falar um pouco de ovina para vocês. Em 2019, ou seja, no passado, a importação chegou a 8 mil toneladas. Na carne ovina, o sabor se altera conforme a idade, o sexo e a nutrição. E por que isso é importante, Mariana? Porque esse fator é muito relevante na mudança de característica sensorial, ou seja, na hora que o consumidor prova a carne de cordeiro. E pode fazer a diferença entre você fidelizar um consumidor ou perder ele para sempre e ele nunca mais comprar. Por quê? Primeiro, muitas pessoas têm preconceito devido ao gosto da gordura. Então, se você fizer um manejo adequado de alimentação, você não terá esse problema. E também, se eu estou falando de padrão, é importante que a carne tenha um padrão de sabor, para ele não, por exemplo, provou uma carne do lote passado, e aí vai provar desse, ele não tem nenhuma surpresa negativa. A carne ovina também tem um teor de ácidos graxos saturados menores do que a carne bovina. E isso é um apelo muito legal nutricional, ainda mais porque hoje em dia a gente vive uma cultura de dieta e foco na nutrição e tudo mais. As pessoas estão bem preocupadas com isso, então é um ponto favorável. E os cortes, eles são comercializados em forma de cortes especiais. Querendo ou não, ainda existe essa cultura no Brasil de que a carne ovina é exótica às vezes. Assim, ela se encaixa bastante no mercado gourmet. Mas é um animal doméstico, não deixa de ser, e o nosso objetivo é popularizar o consumo dessa carne. Bom, a inovação no nosso sistema de seccionamento, que vem acontecendo de forma generalizada com os produtores de carne ovina, diz respeito ao tipo de seccionamento. Então, eu tive acesso ao manual da Embrapa de cortes ovinos e trabalhando na empresa, a gente foi vendo as diferenças. Então, qual que é a diferença de um seccionamento gaúcho, que é uma coisa mais anterior, mais rústica, e qual que é a diferença entre o seccionamento francês? No seccionamento gaúcho, você consegue menos cortes carnes, ou seja, você consegue fazer uma abertura de carcaça mais para churrasco, ou seja, aquele churrasco de chão, peças maiores. A carne basicamente é dividida ao meio e depois se separa corte, costela, paleta e pescoço. Então, os cortes vão ser mais pesados e mais rústicos. Agora, no seccionamento francês, você consegue um maior número de cortes carnes. Então, você tem pernil, sela, que é o tibone, que a sela é fatiada, é feito tibone, lombo, costelas com pé, costelas do fundo, paleta, peito, pescoço. E ainda, esses cortes podem ser seccionados novamente e se originam subcortes que facilitam na hora de você cozinhar a sua casa. Então, isso proporciona um aproveitamento muito mais racional da carcaça. E qual que é a vantagem disso para o consumidor?
Bom, você ter um corte padronizado e de menor tamanho, você consegue melhorar a apresentação do produto. Então, os produtos da Cordeiro Alto Padrão, eles são feitos o toalete, ou seja, é tirado as aparas, então reduz os desperdícios. Você consegue diferenciar de preço peças de mesma carcaça. Um exemplo disso antes se tinha um pernil. Do pernil, que é um corte um pouco mais barato, você consegue fazer o estinco, que é um corte francês que significa canela, e o capitão, que é a união de 5 cortes. E esses 2 cortes têm maior valor agregado do que o pernil. Então, a partir do toalete e de uma carne padronizada, você consegue agregar um valor maior ao seu produto. E também estimula o consumidor na hora de adquirir essas carnes, porque imagina só, na hora que você vai adquirir um pernil, que ele tem, por exemplo, 1,2 kg, 1,3 kg, às vezes você fica um pouco acuado de comprar, se você nunca consumiu e tudo mais. Então é mais fácil você comprar, talvez o capitão, porque ele é mais fácil de ser preparado, demanda menos tempo, não precisa ficar marinando várias horas, e deixa se tornar Mariana, aquela carne tradicional de ocasiões, por exemplo, Natal e tudo mais. Mariana, desculpa interromper, tá travando um pouquinho. Acho que se você fechar a câmera e deixar só na apresentação, talvez melhore. Tá certo, então. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu interromper só para eu fechar a câmera. Não, sem problema. Desculpa, pessoal. Qualquer coisa vocês me Não, interrompam, fique tá certo? tranquilo, sem problemas. Então, vocês conseguiram ouvir até que parte? Alguém pode me dizer? Ou eu continuo de onde eu estava? Pode continuar de onde você estava. Tá certo, então. Então, por exemplo, a forma de consumo preferida ela é relevante e hoje em dia também as pessoas não têm tanto tempo de ficar fazendo marinadas e tudo mais, elas preferem a praticidade. Também se conta muito o tamanho da família, que atualmente foi muito reduzido. Às vezes o casal não tem filhos, às vezes a pessoa é sozinha, então ela não vai querer comprar uma carne imensa para ela ter que desossar e porcionar. Então, o porcionamento já vendido é muito mais interessante. E também é levado muito em conta o poder aquisitivo no momento da compra. Então, por exemplo, se você vai comprar uma peça maior, ela vai ter um valor maior. Se você comprar uma peça menor, já é um pouco mais relevante, porque você consegue comprar, às vezes, uma variedade maior de cortes ou comprar um corte menorzinho para experimentar. Bom, tendo em vista tudo isso, a gente idealizou criar uma marca que atravessasse esses gargalos, por assim dizer. E esse sábado fizemos 1 ano de Cordeiro Alto Padrão, que é a marca de carne de cordeiro da Cordeiro Bis. E para isso foram feitas pesquisas inovativas e mercadológicas nas etapas de produção do pasto ao prato, como eu comentei anteriormente. E o objetivo dessa marca é entregar padrão, frequência e qualidade, que nada mais é do que a zootecnia de precisão. Então, como todos somos zootecnistas praticamente dentro da empresa, a gente queria entregar aquilo que a gente aprendeu na graduação e fora dela, porque muitas das pessoas que estão ali na Cordeiro Bis fizeram pós-graduação. Então, como a gente podia fazer isso? A gente ficou analisando e isso veio no rótulo. O rótulo, ele contém as informações de origem.
Então, eu vou falar um pouco melhor como isso acontece para vocês. Vocês podem observar aqui do lado direito o rótulo, que conheça a origem do seu cordeiro. Então, como isso funciona? Bom, as informações de origem, elas tornam um produto mais atrativo, diferenciado e informativo. Então, a inovação vem de quebrar paradigmas e clichês. Então, você consegue somar o produto à história que é passada ao consumidor final. Lembra que eu comentei que o Soco, ele consegue criar um histórico do animal? Para isso, você consegue conquistar o cliente pela confiabilidade e aceitação daquele produto. E também garante que aquele produto que ele está consumindo vai ter os atributos desejados por ele. Então, como isso funciona? Ele vem através de um QR Code, que é uma tecnologia inovadora 2D, e ela possibilita o acesso através de aparelhos móveis. Então, muitos dos aparelhos já vêm embutido na câmera o leitor de QR Code. Muitos você tem que baixar, mas existem aplicativos assim, muito pequenos que você pode deixar no seu celular. E, assim, vários produtos estão vindo com QR Code. Então, assim, é importante a gente se atualizar para essas tecnologias que trazem segurança alimentar. Então, esse produto, esse QR Code, ele agrega valor ao nosso produto, que é a carne, e também demonstra transparência para o consumidor, com informações gerais e técnicas. Então, assim, pouco se vê nesses QR Codes informações técnicas. Muito se vê de, nosso produto é saboroso, delicioso, e às vezes vem uma receita, fotos do produto, mas nunca assim, de onde ele veio, como ele foi produzido, qual que é o sistema de produção, sabe? E isso traz uma segurança maior para o cliente, porque ele consegue observar exatamente o que tem naquilo, transparente. E não tem só aquele conhecimento que eu comentei agora de saboroso, delicioso. Não é um conhecimento estético e superficial. E sim uma relação estreitada com o processo de produção de proteína animal. E isso valoriza até o nosso trabalho como zootecnista, como médico veterinário, como agrônomo, o que seja. Mostra para as pessoas tudo que está envolvido, todo o esforço, tecnologia, tudo aquilo que a gente estuda tanto e se esforça tanto, está ali explícito. Então, a inovação é o diferencial competitivo. Então, ali eu demonstro informações técnicas e não superficiais. Bom, essas informações contidas no QR Code dizem respeito a dados da fazenda de origem e informações de abate. E os dados do animal incluem data de abate, dados do abate, pesagens, raça e de identificação e fotos do lote. Ou seja, nada de novo para quem é zootecnista, a gente já faz isso no dia a dia. Coleta esses dados no dia a dia. Então, essa tecnologia na produção, ela favorece, então se soma o Soco, que é o nosso software, mais o QR Code. No Soco, você consegue estabelecer os calendários de atividade e vai selecionar só os animais que atendem o padrão da marca. Então, cordeiro alto padrão. Cada lote é padronizado com aquilo que é idealizado pela marca. E o QR Code traz uma credibilidade para a marca e para os pontos de venda que trabalham com esse cordeiro. Então, é muito interessante ver os vendedores fazendo a venda desse produto. Eles mostram para as pessoas a leitura do QR Code, mostram para ela como funciona. Os proprietários dos pontos de venda ficam animados na hora de mostrar para os consumidores a leitura do QR Code. Então, olha, pessoal, venham comprar, venham experimentar, ele tem um diferencial, certo? E aqui eu coloquei um fluxograma de imagens, que é exatamente o que acontece na Cordeiro Bis. O animal, ele transmite todos os dados. É você que tem que aprender a enxergar. Então, ele está te dando os dados de peso, ele tem a raça, tem a idade, você tem que coletar esses dados e aí você passa para o Soco, que é o computador, e os dados vão ficar armazenados por tempo infinito, indefinido na rede. Isso favorece a sua carcaça, que vai ficar com melhor acabamento, e depois favorece os seus cortes, que vão ficar
muito mais bem feitos, muito mais apresentáveis, e tudo isso vai para o QR Code. E o cliente dá o feedback, o produtor dá o feedback, as lojas dão o feedback, e você consegue incorporar isso na próxima produção. Então, a tendência é cada vez popularizar mais os cortes de cordeiro e melhorar a cadeia no geral, entendeu? A gente quer incorporar o soco não só na nossa produção de carne ovina, mas sim em todas as produções possível. Então, eu fiquei falando, mas agora a gente vai ver na realidade como isso funciona. Essa é a interface do soco. Eu aglutinei as 3 fotos, só que na hora que você abre o link, ele vai para um link de um blog nosso, da Cordeiro Bis, e vai abrir essas 3 páginas. Primeiro a da esquerda, depois a do meio e, por último, a da direita. E aí vão ter as informações de embalagem, que é filme termoencolhível, ou seja, uma embalagem que tem uma segurança alimentar garantida, porque é a vácuo e refrigerada, o que diminui a contaminação. Tem um rótulo desenvolvido por nós, depois os cortes que virão naquele lote, junto com a formação deles ali na anatomia, para o cliente observar de onde está vindo aquele corte que ele está consumindo. Tem as informações gerais do lote, que tem a fazenda de origem, o total de cordeiros abatido, a idade, a raça, o sistema de criação. Então, cada vez que muda alguma coisa, a gente muda no QR Code, ou seja, todos os dias estamos atualizando o nosso QR Code para o cliente ter total transparência. E as informações do abate, junto com o CISP, que a gente busca colocar o serviço de inspeção, o CIF, mas por enquanto ainda temos só o CISP. E o mais legal é que, assim, poucas marcas, ou talvez nenhuma, tenham, que é o nosso gráfico de rendimento de carcaça, que vocês podem ver que está em 48%. E também tem fotos dos animais, daquele lote, da Fazenda Guarantã. Os nossos cordeiros atualmente são abatidos, em sua maioria, na Fazenda Guarantã, que é localizada em Botucatu, São Manuel, ali ao lado de Botucatu. E é uma fazenda bem interessante, alguns de vocês devem conhecer. Se não conhece, eu indico. E também no QR Code, a gente coloca informações que sejam menos relevantes, digamos assim, mas é que você tem que dar o aparato para o consumidor acessar. Então, a gente coloca receitas também no QR Code, para que ele fique instigado para consumir talvez um corte diferente da próxima vez, sem ser o carré, talvez uma linguiça e tudo mais. E aqui, a título de curiosidade, eu coloquei uma tabela com alguns abates de 2020, que isso está tudo no blog. Todo o abate a gente coloca, então, são o número de cordeiros abatido, o peso vivo, o peso de carcaça quente e depois o rendimento de carcaça em percentual. Para acesso do consumidor, do produtor. Atualmente, essa é a nossa linha completa. Todos os cortes possuem o QR Code para você acessar e ver as informações de origem daquele lote. Também tem com as aparas, que é feito toalete, a gente consegue fazer, e também com pernil, muitas das vezes, a gente faz os embutidos, que é uma forma bem legal de você conquistar o cliente, porque às vezes ele não está com aquela vontade de fazer um corte maior e tudo mais, então às vezes é mais seguro consumir uma linguiça, que ela já vem condimentada, pode ser colocada na churrasqueira e também tem um valor bem acessível. E o mais importante é nunca se esquecer de, quando você inovar, você tem que demonstrar ao cliente aquilo que você tem feito. Porque senão o nosso trabalho o nosso trabalho na área de zootecnista, ou quer que seja, se perde. Então, a gente usa o marketing digital e o marketing 3.0. Nossa fidelidade, a gente consegue ter uma facilidade de compra, atendimento ao cliente online, faz pesquisas, coloca informações para os clientes no Instagram, e também o marketing 3.0, que mostra a missão, valores, visão e as funções emocionais e físicas para os clientes. E também para os produtores interessados em produzir para cordeiro alto padrão.
Então, a inovação foi algo que sempre a Cordeiro Bis quis para ela, só que na quarentena foi mais importante ainda, porque a gente conseguiu mostrar para as pessoas a segurança alimentar. Então, a gente fez informativo sobre o coronavírus, que não dá para deixar de ser falado, demonstrando a nossa identidade visual, que tem o QR Code no nosso rótulo, a tecnologia envolvida na produção, mas também conhecer o cliente, quais são as tendências sociais, tecnológicas e as de consumo. E através disso a gente usou muito as redes sociais, as mídias digitais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e com isso a gente conseguiu atingir possíveis clientes e, por fim, inovar. Essas são algumas das referências bibliográficas que eu utilizei para fazer meu trabalho, e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível. Mariana, muito obrigado pela palestra. Tem algumas dúvidas aqui no chat, você quer que eu leia ou você mesmo lê? Se Vou dar uma olhadinha. quiser, eu posso ler para você. Pode ler se você tiver Pode disposto. ser. Ó, a Maria Carolina Gonçalves de Arruda pergunta: Sabemos que muitas pessoas têm preconceitos com carne ovina de animais mais velhos, alegando sabor forte, o que nem sempre é verdade, pois vários fatores interferem nessa característica. Você acha que a rastreabilidade na ovinocultura pode ser uma opção para melhorar o consumo? Conhece alguém que use essa tecnologia na ovinocultura? Boa noite, Maria Carolina. Então, eu acho que com certeza é uma opção para melhorar o consumo, porque a gente consegue mostrar para as pessoas que aquele animal, ele é um cordeiro de fato, ele não é um carneiro e nem uma ovelha. Então, ali tem a idade do animal que ele foi abatido, então você consegue ver que é um animal jovem, não é uma carcaça velha, certo? Não é um animal abatido na fazenda, às vezes de descarte. Então, a gente usa para cordeiro alto padrão e atualmente, nesses últimos dias, já conseguimos 2 clientes para utilizar o soco. Então, eu acredito que assim, vai ser disseminado e com certeza pode melhorar o consumo. Certo. A Vitória Aparecida Morato Ribeiro pergunta: Boa noite, Mariana. Primeiramente, parabéns pela palestra. Tenho uma dúvida. O mercado da carne ovina hoje se assemelha da carne bovina perante a pandemia? Digo em questão de valores e oferta e demanda. E perante ao valor da carne bovina, você acha um tempo favorável para o incentivo da carne ovina? Então, em questões de oferta e demanda, pelo menos para nós, por enquanto isso está tranquilo. Felizmente, a gente tem a Fazenda Guarantã, a Cabanha Guarantã, fornecendo para nós, que é uma fazenda assim, que ela é fora do comum, ela meio que foge à realidade, feliz ou infelizmente, que tem um número grande de animais e a criação principal deles, a produção principal é ovino, porque normalmente as pessoas têm bovino e tem um de criação secundária ovinos. Eles não, majoritariamente é ovino. Então, perante ao valor da carne bovina, se eu acho um tempo favorável, eu acho um tempo favorável sim, eu acho que a gente tem que induzir as pessoas a consumir isso, porque existe muito preconceito sem ser consumido, sabe? E é uma opção de proteína também, para que fuja aquilo que é tradicional, porque a gente vê bovino, a gente vê o consumo de ave muito grande, e às vezes a pessoa não quer consumir só porque é um ovino, entendeu? Porque ouviu alguém falando. Então, apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar do valor alto, eu acho que assim, quanto mais você incentiva a consumir, a tendência é ficar mais popularizado e isso ajuda a diminuir o preço, certo? Porque vai ter mais gente produzindo. Perfeito. O Vinícius Rezende dos Santos pergunta: qual o custo do aplicativo? Você fica à Então, vontade para responder. eu imaginei que teria esse tipo de pergunta, eu gostaria que o Rafael passasse meu contato, e aí a gente pode conversar melhor depois, pode ser, Vinícius?
Pode ser, Mariana. A gente deixa sempre nosso contato aí no chat. Eu peço para o pessoal entrar em contato que eu repasso sim. O Pedro Henrique de Almeida Marcondes pergunta: Mariana, ótima palestra. Gosto muito dessa ideia de demonstrar ao cliente e a toda a cadeia o histórico do animal. Seria muito interessante realizar esse trabalho com todos os tipos de proteína animal. Na verdade, ele fez uma observação, né? Acredito que não foi uma Ah, pergunta. sim, sim. E o Vinícius Rezende dos Santos pergunta novamente: a rentabilidade entre bovinos e ovinos, qual é a maior? Então, eu acho que isso é relativo, sabe? Depende de qual o seu foco. Ovino é um animal menor, você precisa de menos espaço, então talvez se você tem uma pequena propriedade, seja mais interessante para você produzir ovino. Agora, se você tem um espaço maior, melhor bovinos. Em relação a, por exemplo, estudos, bovino tem muito mais informação hoje em dia. Ovino a gente está caminhando para conseguir buscar esse tanto de informação que se tem de bovinos, porque infelizmente aqui não é tão cultural, principalmente assim, às vezes no estado de São Paulo. Se fosse no sul, se fosse no Nordeste, talvez mais. Mas, por exemplo, em relação à Nova Zelândia, a gente está engatinhando. Mas assim, depende de qual o seu objetivo, certo? Perfeito. O Fabrício Jadiel pergunta: qual o site da empresa? Acho Eu que é vou o site da escrever aqui, Cordeiro ó, Biz, né? Fique à vontade. cordeirobis.com.br. Mandei aqui no chat. Aí eu queria que vocês acessassem. Vocês têm que entrar na aba blog. E na aba blog existe o Origem Cordeiro Alto Padrão, que tem todos os nossos QR Codes lá disponíveis. Perfeito. Acredito que essa tenha sido a última pergunta. E mais uma vez, Mariana, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palestra foi excelente. E conte com a Nutrir aí sempre. Vamos dar prosseguimento aí nessa parceria. E agradeço você, ao Rafael também, que se mostrou totalmente solidário aí. E muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente está disponível sempre que vocês precisarem, tá certo? Muito obrigada por dar voz para nós. Perfeito, perfeito. O Fabrício Jadiel também pediu o contato. Eu encaminho para ele assim que ele entrar em contato conosco, tá bom? Tá certo, muito obrigada, pessoal.